Vamos abrir a Bíblia comigo ali, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 32. Você chegou lá, amém? Só por um instante, deixa aberto aí. Fecha mais uma vez seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse privilégio que nós temos de vir à tua casa, Deus, e sermos ministrados pela tua palavra, Pai. Nós entendemos que a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, Deus. E nós queremos abrir o nosso coração para receber da tua palavra, Pai. Nós não queremos endurecer o nosso coração, pelo contrário, nós queremos abrir o nosso coração para que a tua palavra possa operar em nós eficazmente, Deus, e produzir transformação e produzir frutos nas nossas vidas, ó Pai. Eu quero declarar que essa palavra semeada, ela vai frutificar nos nossos corações, Deus, na nossa família, no nosso lar. Ela vai trazer, ó Pai, transformação e frutos, Pai, na nossa vida. Por isso nós abrimos o nosso coração e recebemos com fé a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Acompanha comigo então a leitura. Eu vou ler alguns versículos em Êxodo capítulo 32. Vamos começar no versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 7. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora vai comigo o versículo 21. Versículo 21. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Vai comigo agora a 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. Se você tem marcador, deixa marcado aí tanto o Êxodo quanto o Samuel, que a gente vai voltar nesses capítulos. 1 Samuel, capítulo 13. Primeira Samuel, capítulo 13, versículo 8. Primeira Samuel, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Pula comigo para o versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor te confirmaria o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, porque já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor
que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Solte aí. Sabe, lendo essas duas histórias, a de Moisés e o povo de Israel e a história de Saul, nós conseguimos perceber uma coincidência nessas duas histórias. Eu quero que você perceba comigo aquilo que tem em comum na história que nós lemos em Êxodo de Moisés e na história que nós lemos em Samuel, a história de Saul. Moisés, ele tinha subido até o monte para ouvir aquilo que Deus iria falar, aquilo que Deus iria instruir. E no tempo que Moisés ficou lá, 40 dias e 40 noites, o povo cansou de esperar e pediu a Arão, que tinha ficado no lugar de Moisés, que tinha ficado como autoridade no lugar de Moisés, disseram: Arão, olha, a gente já cansou de esperar, a gente não sabe o que aconteceu, o que sucedeu com esse Moisés que nos tirou do Egito, então nos faz deuses, nos faz algo para que a gente possa adorar, algo que vá adiante de nós. Então a gente sabe que Arão fez o bezerro de ouro e o povo começou a adorar. Moisés então desce, Moisés se depara com a adoração do povo, e aí Moisés perguntou a Arão: o que tu fez? Moisés, tu sabe como é que é o povo, né? O povo estava desesperado, o povo estava preocupado, e eu tive que fazer um bezerro, uma imagem, um Deus para que eles pudessem adorar. A história de Saul é quase igual. Na história de Saul, se você ler o capítulo 10, Samuel tinha dito: olha, Saul, espera até o tempo que eu virei até você. Da mesma forma, Samuel era um sacerdote, alguém que falava, dava a direção de Deus para o povo. Saul também não conseguiu esperar, viu o povo se afastando dele, o povo meio desesperado, o povo já se espalhando, então ele disse: não, olha, já há 7 dias, Samuel não voltou, então eu vou eu mesmo oferecer o holocausto, eu vou eu mesmo sacrificar. Quando chega Samuel e pergunta: mas Saul, o que você fez? Samuel, sabe como é que é o povo, né? O povo já estava se afastando de mim, então eu tive que oferecer o holocausto, não deu para esperar por você. E ele disse: você agiu como um louco, como qualquer louco você agiu, porque Deus iria confirmar o teu reino, mas agora Deus já procurou, já achou um homem segundo o seu coração que vai fazer conforme tudo ele tem ordenado. Nas duas passagens, homens de Deus, Moisés e Samuel, estavam buscando uma direção de Deus. Moisés, ele estava orando a Deus, estava no monte para ouvir aquilo que Deus iria falar a ele para conduzir o povo. Moisés se pôs a orar, Moisés queria ter uma direção de Deus. Saul também estava tendo uma direção de Deus para passar essa direção a Samuel, para passar essa direção a Saul. E o povo não soube esperar. O povo achou que Deus estava tardando, que Moisés estava tardando em voltar, que Samuel estava tardando em voltar. Minha primeira pergunta para você nessa noite é: o que você faz quando você acha que Deus está tardando? O que você faz quando, na sua visão, Deus está demorando? Mas Deus, são 40 dias já, 40 noites, mas são 7 dias. O que você faz? O que você tem feito quando você acha que Deus está demorando? Eu disse quando você acha, porque Deus não demora. Deus tem um tempo certo, um tempo determinado para cada coisa. Deus disse para o profeta Abacuque, em Abacuque 2, Deus deu uma visão ao profeta e disse: ei, Abacuque, a visão é para o tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará.
Ou seja, pode ser que na tua visão, da tua perspectiva, esteja tardando, mas não vai tardar. Certamente virá, mas virá no tempo determinado. Mas muitas vezes nós não sabemos esperar em Deus. Nós não sabemos confiar em Deus. E olha que interessante, queridos. Moisés já tinha vivido e passado por muitos milagres com Deus. Moisés, desde o começo, ele viu o fogo queimando numa sarça ardente. Depois Deus mandou ele jogar o cajado virou cobra, ele pegou, virou cajado, colocou a mão no peito, a mão ficou leprosa, colocou de novo, a mão ficou sã. Ele viu as 10 pragas, ele viu o mar vermelho se abrir, ele viu Deus transformar uma água amarga em água doce, ele viu muitos milagres de Deus. Mas mesmo depois de tudo isso, quando o povo peca, Deus disse: Moisés, é o seguinte, leva o povo à terra prometida. Eu fiz a promessa e eu não vou voltar atrás com a minha promessa. Leva o povo à terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Leva o povo. Aí Moisés diz: Deus, se a tua presença não for conosco, eu não vou. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair desse lugar. Moisés podia pensar: poxa, mas tantas coisas que a gente já fez, milagres. Ele podia olhar para ele mesmo e talvez se achar alguma coisa. E quantas vitórias que eu já vivi, que eu já fiz, né? Quantas coisas que eu coloquei o cajado, coloquei a mão e deu certo e prosperou. Não tem problema não. Povo, vamos comigo. Eu vou conduzir vocês à terra prometida. Eu vou conduzir vocês à vitória. Moisés: não, Deus. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos. E se você ler o capítulo, a Bíblia diz que Moisés, antes do tabernáculo, antes de fazer o tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés estende uma tenda e ele passa a buscar o Senhor naquela tenda. Não foi um convite de Deus a Moisés, foi Moisés que se colocou a buscar a Deus, a ouvir a Deus, e a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Moisés queria uma direção de Deus. Saul também passou por muitas vitórias. Saul viu muita coisa acontecer. Nos capítulos anteriores ao capítulo 13, no capítulo 10, é quando a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul e ele passou a profetizar. Saul tinha as suas vitórias, Saul foi ungido rei. Mas Saul não esperou o profeta Samuel, não esperou o sacerdote Samuel. Saul confiou em si mesmo e fez aquilo que ele achava que ele tinha que fazer. Muitas vezes, nós vimos alguns milagres acontecer. Vimos algumas coisas dar certo na nossa vida. A gente colocou a mão ali, o negócio deu certo. A gente abriu uma empresa ali, só prosperou. A gente bateu as metas, conquistamos, alcançamos. Mas parece que chega no momento da nossa vida, aonde é um tempo de esperar uma direção de Deus, um conselho de Deus e a sabedoria de Deus. A gente não consegue esperar. A gente começa a confiar na força do nosso braço. A gente começa a dizer: não, para quê? Eu não preciso mais parar para orar e para ouvir Deus. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Moisés podia dizer: tá, eu já sei o que eu tenho que fazer. É levar o povo para a terra prometida, está tudo certo. Moisés: não. Se o Senhor não for conosco, a gente não vai. Moisés, ele se colocava, queridos, a orar a Deus, a ter uma direção de Deus. Moisés era sempre um dependente da direção, da voz, do conselho de Deus. Nós temos que ter, queridos, vida de oração. E se Deus ainda não falar, você não se move. Porque Ele não falou. Porque Ele vai contigo aonde Ele disse que é para você ir.
Moisés disse: eu não vou. Se o Senhor não for com a gente não vai, Deus. Tem que ser a tua presença conosco. Moisés se colocava a orar a Deus, a ter uma direção de Deus. Como é que está a sua vida de oração, de intimidade? Tu tem feito as coisas no automático, na força do seu braço, na garantia das vitórias que você já fez, no seu conhecimento, naquilo que você colocou as mãos e prosperou e deu certo, ou mesmo vendo vitórias e glórias, você lembra, tá, mas quem me deu a vitória foi Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Então eu continuo dependendo do seu conselho, da sua direção, e se ele não falar, eu não me movo. Eu vou continuar esperando, passe o tempo que for, eu vou continuar esperando e confiando nele. Porque maldito o homem que confia nele mesmo, no homem, e faz da sua força o seu braço, ou do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia nele mesmo, e para de confiar em Deus. Meu irmão, Moisés tinha uma vida de oração, Samuel tinha uma vida de oração, eles buscavam um conselho, eles buscavam a direção de Deus. Agora escuta isso. Nós vemos algo semelhante em Arão e Saul. Moisés e Samuel eram os sacerdotes que ouviam Deus falar e davam ao povo os ensinos e a direção. Quando Moisés subiu, ele deixou Arão no seu lugar. Arão era a autoridade sobre o povo de Israel, enquanto Samuel estava no monte, enquanto Moisés estava no monte. Samuel era o sacerdote, mas Deus confiou o povo, o reinado a Saul. E tanto Saul como Arão erraram por um motivo. Os dois se preocuparam em agradar mais o povo do que em agradar a Deus. Os dois desobedeceram à voz de Deus porque quiseram agradar o povo. Arão disse: mas Moisés, tu sabe como é que é o povo? O povo é obstinado, o povo é duro. Saul disse: mas ô Samuel, tu sabe como é que é o povo? A desculpa foi o povo. A desculpa para a desobediência deles foi o povo. Porque eles estavam preocupados mais em agradar o povo do que em agradar a Deus. Irmão, escolhe. Decide na sua vida. Quem você vai agradar em primeiro lugar? Se é a Deus ou se é o povo? Se é a Deus ou é a sua esposa? Se é a Deus ou o seu marido? Se é a Deus ou os seus filhos? Ou Deus tem a primazia e o primeiro lugar? Ou Ele sabe de tudo e nós nos submetemos antes de tudo a Ele? Ou nós estamos invertendo a ordem de tudo? Eu agrado e obedeço antes a Deus. Eu não vou desobedecer a Deus para agradar as pessoas. Eu agrado a Deus. Por isso Jesus disse: aquele que quer agradar ou honrar ou amar mais o seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Porque a minha vida está sujeita à vontade, ao mandamento, a obedecer a Deus. E nós caímos no vício, no erro, de querer agradar demais as pessoas. E muitas vezes, nessa de agradar as pessoas, nós estamos desobedecendo a Deus. Quando Deus disse que Ele procuraria alguém segundo o seu coração, que falando sobre Davi, é porque Ele disse que Davi obedeceria todos os seus mandamentos ou as suas ordenanças. Davi iria obedecer a Deus em tudo. Porque em 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, Saul ele vai para a guerra. E Deus disse: olha, Saul, é para você matar tudo. Não é para ficar nada.
não é para pegar nada para vocês. Vai lá e mata boi, vaca, tudo. Não é para ficar nada, não é para pegar nada para vocês. Deus deu a vitória para Saul. Deu a vitória nas mãos dele. Mas Saul não obedeceu a Deus por completo. O melhor dos bois, das vacas, do cordeiro e o rei, ele preservou vivo. Quando chega Samuel, o profeta, o sacerdote, diz: que barulho é esse aí que eu escuto de vacas, de bois, de ovelhas? Não, é porque o povo separou o melhor, né, para a gente oferecer a Deus. Não, a gente quer oferecer a Deus o melhor. Samuel diz: tem Deus tanto prazer assim em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer à sua vontade? O que Deus quer de vocês é obediência, não é metade da obediência. Nós muitas vezes estamos fazendo metade da vontade de Deus, não a vontade por completo. Metade da obediência não é obediência. Ou nós obedecemos por completo, ou então nós não estamos obedecendo a Deus. Samuel disse: porque para Deus é melhor o obedecer. Não as ofertas, não os sacrifícios, mas a obediência à sua palavra. E sabe o que é interessante, queridos? Que tanto em Êxodo quanto em Samuel havia um porquê de Deus ter dito para Moisés: olha, Moisés, lá no Moisés 23, em Êxodo 23, olha, Moisés, quando vocês chegarem naquele povo, expulsa todo mundo. Eu não quero que vocês façam aliança com eles, para que vocês não sejam corrompidos e vão atrás dos deuses deles. Cuidado. Então expulsa todo o povo, para que vocês não se contaminem. Quando Deus disse para Saul: olha, Saul, não fica com nada do povo, era pelo mesmo motivo, para que eles fossem um povo separado, para que o costume daquele povo não corrompesse os costumes e os princípios do povo de Deus. Escuta isso. Esse era o motivo que Deus dizia: não faça aliança com esse povo, porque esse povo vai corromper vocês. Os princípios deles vão corromper os seus princípios e vocês vão começar a adorar os deuses deles. Essa foi a ordem para Saul e para Moisés por conta disso. Sabe o que aconteceu? O povo não obedeceu a Deus. O povo fez aliança. O povo fez concessões. E essas concessões, essas alianças, essa não obediência, fez com que o povo fosse atrás dos outros deuses e tivesse os seus princípios, os seus valores corrompidos. Em Êxodo, no capítulo 19, Deus diz para Moisés: Moisés, se o povo obedecer a minha palavra, eu farei de vocês o meu povo peculiar, a minha propriedade exclusiva, o meu sacerdócio real. Vocês vão prosperar em tudo, não vai haver doença entre vocês, não vai haver mulher estéril, não vai haver aborto entre vocês. Essa foi a promessa de Deus para o povo de Moisés. Eu quero fazer de vocês o meu povo peculiar. Eu quero abençoar vocês e todos os povos da terra vão ver como vocês são abençoados, o quanto eu vou fazer vocês prosperar, o quanto eu vou multiplicar vocês. Mas Arão e Saul preferiram agradar o povo. Arão e Saul consideraram mais importante agradar o povo do que obedecer à integridade, à totalidade da ordenança de Deus. Pequenos princípios são quebrados e grandes prejuízos são sofridos. Entende uma coisa que eu quero te dizer, querido? Nós precisamos fazer um resgate da autoridade. Nós precisamos resgatar uma autoridade que tem se perdido.
Deus tinha colocado Moisés como autoridade. O povo não respeitou. Deus tinha colocado Samuel como autoridade. O povo não respeitou. Saul, preocupado com o povo, com o que o povo ia achar, com o que o povo ia pensar, o povo se afastar dele, quis agradar o povo, e Deus disse: ei, Saul, se você obedecesse a minha palavra, o teu reino seria confirmado eternamente. Tu não tem que se preocupar em agradar o povo, tu tem que se preocupar em me obedecer, e eu garanto com que tudo na tua vida seja estabelecido, firmado, mas confia em mim. Quando você negocia os seus princípios, os seus valores, quando você deixa a sua autoridade de pai, de mãe, dentro de casa, para agradar demais o filho, porque o filho tem que ser agradado, porque se eu não agradar, se eu não fizer, aí ele se afasta. Porque eu não posso dizer não para o meu filho, porque se eu disser não é pior, aí que ele vai querer. Eu só quero saber aonde que isso está na Bíblia. Então a gente não pode dizer não para os nossos filhos em nada. Então eu tenho que dizer sim para tudo. Então eu tenho que dizer sim, faz, pega, faça. Porque se eu disser não, se eu contrariar o meu filho, e aí é pior, ele vai querer mais. E nós estamos mais preocupados em agradar o nosso filho do que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus confiou algo para Arão. Deus confiou algo a Saul. Ei, está na mão de vocês. E eles preferiram obedecer e agradar ao povo do que agradar a Deus. Samuel repreendeu Saul e disse: ei, como qualquer louco, como qualquer nécio você está fazendo, Saul. Abre ali comigo em 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura no versículo 22. 1 Samuel 2, versículo 22. Presta muita atenção. Você chegou lá, amém? 1 Samuel 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo de Deus. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Pula comigo para o versículo 35. Versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Agora capítulo 3, apenas um versículo. Capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Diz assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha aqui para mim, deixa eu te ensinar algo muito importante. Eu preciso que você preste muita atenção. Samuel foi o sacerdote na época de Saul. Mas antes de Samuel, o sacerdote é esse que nós lemos aqui, Eli. Eli era o sacerdote. E se você continuar essa leitura, Deus tinha prometido a Eli que o sacerdócio dele seria para todo sempre, se ele ouvisse a voz de Deus. Eli tinha 2 filhos.
E esses filhos faziam coisas que não agradavam a Deus, esses filhos desobedeciam a Deus, e todo o povo sabia o que os filhos de Eli faziam. Até que Eli chega e diz: ô meus filhos, vocês estão fazendo? Não faz isso não, eu estou sabendo de todo Israel aí, as coisas vergonhosas que vocês estão fazendo. A Bíblia diz que, mas os seus filhos não ouviram a voz do seu pai. E aí nós lemos ali ainda no capítulo 2, quando Deus diz que suscitaria um novo sacerdote para a casa dele, que estaria para todo sempre. Um sacerdote que faria aquilo que Deus iria determinar, viria a ser Samuel. Quando nós chegamos no capítulo 3, Deus fala com Samuel e diz: olha Samuel, eu já disse para Eli o que vai acontecer. Eu já disse para Eli que eu vou tirar os filhos dele e ele do sacerdócio, porque eles não obedeceram, eles me envergonharam, então eu vou afastar, eu vou tirar eles. E aqui é interessante uma coisa, porque ele diz assim, que ele ou Eli não os repreendeu. Se alguém tem a King James aí, está escrito, e ele não os puniu. Mas olha que interessante, nós lemos no capítulo 2 que Eli conversa com seus filhos. E disse: ei filhão, vocês estão fazendo aí não é legal não, estão envergonhando. Mas os seus filhos não obedeceram. Ele conversou com os filhos. Mas no capítulo 3, Deus disse que ele não os repreendeu, ele não os puniu. O que isso nos mostra? Que Deus estava esperando e querendo uma postura mais incisiva de Eli. Ô Eli, seguinte filhão, essa conversa aí foi muito boa, mas não é só isso não. Essa conversa aí foi muito agradável, mas não é só isso não. Tu tinha que repreender os seus filhos. Tu tinha que, de alguma forma, punir os seus filhos. E você não fez isso. Os seus filhos estão entregues a si mesmo. E Provérbios diz que os filhos entregues a si mesmo vão envergonhar a sua mãe e o seu pai. O que começou a corromper os filhos de Israel é porque eles começaram a compactuar com coisas que não eram de Deus. Eles deixaram entrar no arraial deles, na casa deles, coisas que não eram para estar na casa, na convivência deles. E nós sabemos que o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Desde o começo, Deus quer separar um povo para ser a sua propriedade peculiar, o seu povo exclusivo, um povo de um sacerdócio santo. Sacerdote é alguém que representa Deus, alguém que conversa com Deus, alguém que ouve a Deus e fala de Deus. E desde o começo, Deus tem dito: olha, eu vou separar um povo. E não dá, tem coisa que não dá para vocês misturar. Aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como você agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar outro, ou você agrada um e desagrada ao outro. Não tem como. Sim, é um povo peculiar, é um povo separado. É um povo que foi escolhido, é um povo que foi tirado e dizer: não, ei, eu vou levar vocês lá para aquela terra. E parece que nós estamos com medo de assumir a nossa identidade de um povo peculiar, de um povo de um sacerdócio santo. E parece que nós temos deixado de exercer a nossa autoridade e fazer aquilo que Deus confiou às nossas mãos para fazer. Porque nós queremos agradar o povo. Porque eu estou preocupado em agradar o povo. Então não faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe como é que é, querido? Os homens que assistem futebol sabem bem como é que é. Pega um juiz, um árbitro, que não impõe a sua autoridade em campo. Todo mundo reclama com esse juiz. Todo mundo chega empurrando o cara por trás, botando a mão no cara. O cara quer puxar o cartão aqui, eles botam a mão. Sabe por quê? Não colocou autoridade. E aí o jogador percebe quando não tem autoridade e ele se prevalece.
Opa, aqui não tem autoridade não? Opa, calma aí. As pessoas percebem quando não se tem autoridade. E elas deixam de respeitar a autoridade. E quando as pessoas não respeitam a autoridade, as pessoas sofrem por não respeitar a autoridade. Mas calma aí. Uma coisa é as pessoas sofrerem por não respeitar a autoridade. Outra coisa somos eu e você não exercermos a nossa autoridade. Sacerdócio, cabeça, povo santo, exclusivo. Pessoas que Deus confiou algo. Quando Deus te deu um filho, uma filha, Ele te confiou algo. E diz, ei, cuida. E é o seguinte, seja autoridade na sua casa, no seu lar. Minha pergunta para você é, Deus te dá sim para tudo? Porque senão você pode, não, eu vou fazer sem Deus. Então, para te conquistar, Ele te dá sim para tudo, então. É assim que Deus faz? Quem dera, né, querido? Ou quem dera, não sei também, né? A gente pede cada coisa que só depois que a gente reflete, ainda bem que Ele não deu. Deus te dá sim para tudo. Quantas coisas em Deus que tu está esperando até agora? Quantas coisas? Tu acha que Deus tem medo? Tu acha que Deus negocia a autoridade dele para te ter por perto? Diz, não, então vou fazer tudo o que você quer então. Porque senão eu tenho medo de te perder, meu querido. Josué chegou para o povo e disse, olha, é o seguinte, decide vocês aí, quem é que vocês vão adorar e seguir. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se quiser adorar outros deuses, vocês podem ir. A gente vai ficar sozinho. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Isso pode chocar o que eu vou te falar. Mas se precisar chegar o tempo aonde eu diga, ei filha, é o seguinte, tá grandinha, né? Sabe escolher, né? Tu decide o Deus que tu quer seguir. Mas eu e a minha esposa vamos servir ao Senhor. Na minha casa isso aqui não entra. Na minha casa isso aqui não acontece. Tu decide, filha. Tá grande? Decide. Sabe de tudo? Decide. Não quer o meu conselho não? A minha direção não? Decide. Mas eu não vou deixar de servir ao Senhor por causa de você não. Eu e minha casa. Eu e a minha esposa. A gente vai servir ao Senhor. Me importa antes agradar a Deus, querido. Antes ser reto diante de Deus. Sabe no capítulo 4 de 1 Samuel, o que acontece? Os filhos de Eli morrem. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. E entender que se Deus deu uma ordem, essa ordem é para nossa própria proteção. Se Deus colocou cada coisa no seu lugar, se Deus distribuiu os membros, cada um no seu lugar, se Deus colocou a coisa em uma certa ordem, uma certa organização, numa hierarquia, é porque Deus sabe o que está fazendo. E a Bíblia diz que não tem nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Saul perdeu o seu coração porque quis agradar aos homens. Começou a ser perturbado por um espírito maligno. Começou a perseguir Davi. Davi sabia que seria rei. Sabe o que Davi disse? Não, eu não vou matar Saul. Não vou levantar a minha mão contra o ungido, porque ele continua sendo autoridade. Davi fez aquilo que a Bíblia manda fazer. Obedeça aos vossos senhores, não somente ao bom, como também ao mal. Ou seja, se a pessoa é boa ou má, isso não vai mudar o meu princípio. Aquilo que eu sei que a palavra diz, eu me sujeito à autoridade, seja ela boa, seja ela má, seja ela PT ou PSL, PSDB, seja o que for. Eu respeito, eu me sujeito à autoridade, seja o meu pai, a minha mãe, o meu patrão. Eu me sujeito às autoridades, porque isso é bênção para a minha vida.
Deus organizou assim. Sabe o que fez Moisés, quando voltou e viu o povo lá com um bezerro adorando? Sabe o que fez Samuel? Moisés disse o seguinte: quem é por Deus aí, vem comigo. Quem não é, fica aí. Ei, vocês são de Deus, vai lá e extermina todo mundo. Samuel disse: ei, pega os gados, as vacas, os bois, e esse rei aí que Saul trouxe, que não era para trazer, tira, extermina. Para consertar a coisa, eles tiveram que fazer aquilo que Deus disse para fazer lá no começo, e que a gente não estava fazendo. Moisés, que obedecia a Deus, Samuel, que obedecia a Deus, disse: deixa eu fazer aquilo que era para ele ter feito e não fez, e deixa eu tirar aquilo que Deus mandou tirar, porque isso aqui vai corromper os meus princípios, os meus costumes. Nós vamos tirar os olhos de Deus e vamos colocar os olhos nos deuses desse mundo, mas nós somos um povo peculiar. Nós temos que decidir, queridos, quem é que nós vamos agradar. Mas entenda uma coisa que eu quero te dizer: autoridade é completamente diferente de autoritarismo. Para a autoridade ter a sabedoria de Deus, a direção de Deus, o conselho de Deus, essa autoridade precisa se sujeitar a Deus. Se eu e você, se nós não oramos, não lemos a palavra, não recebemos a direção e o conselho de Deus, como é que você acha que a gente vai liderar algo bem feito ou da forma como Deus quer? Se as pessoas, se Deus confiou alguma coisa, não buscam a Deus como Moisés buscava, como é que você acha que nós vamos liderar bem os nossos negócios, a nossa empresa, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, se nós não temos vida de oração, se nós não temos vida de palavra? É porque nós estamos confiando em nós mesmos. Se você não ora, é porque você acha que você não precisa. E se você não precisa, é porque você está dizendo: eu consigo, eu sei o que eu faço. Ou nós oramos e buscamos o conselho, a sabedoria de Deus, a direção de Deus, meu irmão. Ou esquece. Uma hora a casa cai. Sabe o que Deus disse para o povo? Que você leu aqui comigo. Deus disse: Moisés, volta, porque eu estou admirado que tão depressa o povo se desviou. Na King James diz que com muita facilidade o povo tem se desviado. Irmão, Paulo disse a mesma coisa sobre Gálatas. Eu estou maravilhado, eu estou abismado. Como é que o povo se desvia tão facilmente? Como é que o nosso coração é corrompido tão facilmente? Como é que depois de Deus fazer um monte de milagres para o povo de Israel, tirar eles da escravidão, mandar chover maná do céu, cuidar deles, prosperar, proteger, e o povo se desviou tão facilmente? Mas o mesmo tem acontecido conosco, igreja, dádiva, a mesma coisa. Quantas bênçãos Deus tem dado? Quantos milagres que você conta aqui? Quantos milagres que você conta na célula? Deus fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Mas eu me maravilho como tão depressa o povo tem se desviado. Como que nós levantamos bezerros de ouro tão facilmente? Como que esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim?
como nós estamos indo a caminhos que parecem de bem, mas o seu fim são caminhos de morte, como os filhos de Eli. Como temos nos tornado homens de um coração duro, empedrecido, algo que só o pecado pode fazer. Sabe quem endurece o nosso coração? O pecado. E não conseguimos ouvir um conselho, uma exortação, um não, um conselho. Os filhos de Eli ouviram, mas não atentaram ao pai deles, porque o coração já estava empedrecido e não puderam ouvir um conselho de um pai. Será que não está assim o nosso coração, querido? Será que de fato a minha vida e a sua vida está sujeita à autoridade de Deus? Você não está entendendo que obedecer meia verdade não é obedecer a verdade. Que nós temos que decidir quem é que a gente vai servir, se é a Deus ou se é o dinheiro, se é Deus ou se é mamum. Não dá para perceber que o dinheiro tem roubado o coração de uma multidão de gente? E o mesmo dinheiro que rouba as pessoas de Deus não traz a alegria que só Deus pode dar, não traz a paz que só Deus pode dar.